Então tá, bom dia mais uma vez para todos, obrigado pela presença de alguns. A gente vai falar, gente, dessa questão dos fatores psicossociais exclusivamente para os pós-combustíveis, né? Hoje a reunião é exclusivamente para os sindicalizados. Meu nome é Márcio Bezerra Chaves, sou advogado trabalhista, proprietário do grupo MR12, da qual a gente presta serviço para vocês de segurança do trabalho. Ontem saiu uma notícia, né, de que vai ser adiado, né, a questão do psicossocial, que está gerando muita dúvida. Eu compreendo que a Federação do Comércio de São Paulo tenha isso, né, existem muitas empresas no Brasil todo temendo essa situação, porque é uma situação peculiar, sim. Essa questão da avaliação psicossocial é algo que já faz um tempo, tá? Não foi algo que foi inventado agora, mas já existe há um tempo. Mas eu vou desmistificar também um pouquinho. Essa questão de avaliação do psicossocial, ela é diferente daquela avaliação que a gente faz para trabalho em altura, que vai no ASA, tem que fazer exame eletrocardio, encefalograma, glicemia, entre as outras coisas. Ela não tem nada a ver com esse exame de aptidão, tá? A gente vai ver que são situações totalmente distintas, tá bom? Então, existe essa previsão na NR1, né? Então, aqui na NR1, nesse item 15314, ele fala: o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos decorrentes do físico, né? A gente tem o ruído, o químico, questão do combustível, biológico, para quem limpa banheiro, dando alguns exemplos, riscos de acidentes, né? No posto a gente pode perceber questão de inflamável, acidentes de trânsito, né? E os fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, tá? Então, a NR1, né, essa aqui vai ter essa alteração a partir do dia 26 de maio, e aí já vai vir com esse novo texto, tá bom? E aqui a gente tem que ter a compreensão de que o que são os fatores psicossociais, né? Então, são aspectos da organização e da gestão do trabalho, tá? Isso quer dizer que, se eu não tiver uma gestão organizada, eu vou ter algum tipo de situação psicossocial. E aí, eu chamo a atenção dos senhores que se houver alguma situação psicossocial que vai desencadear uma doença, isso vai virar um acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho e a doença ocupacional, elas são equiparadas. Então, vou ter que emitir a CAT, etc. e tal, tá? Encaminhar para o INSS. Então, como eu disse, a questão do fator psicossocial não é algo relacionado à aptidão para atividade de altura, combustível, etc. É totalmente distinto, tá? Ela está no contexto da própria NR1, né, e os impactos no setor, ela influencia diretamente a segurança operacional e a qualidade do atendimento em postos de combustíveis, tá bom? Aqui é um gráfico que a gente puxou do G1, tá? Aqui os afastamentos ocorridos entre 2014 e 2024, ou seja, nos últimos 10 anos. Esse aqui é uma fonte do INSS. Então, você perceber, ela não tinha muito, né? A partir de 2020, que teve um crescimento exponencial, devido também à pandemia, né, durante a Covid e pós-Covid, tá bom? Então, se você verificar, hoje, em 2024, nós temos um afastamento pelo esse CID psicossocial de 472 mil pessoas. É um número muito expressivo, tá? E aí, como eu disse, a base legal do psicossocial está na NR1, né? Ela tem uma obrigação de implementação, ela tem que ter um mapeamento e avaliação, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feito isso, e ela é uma relevância no setor porque vai impactar diretamente na empresa dos senhores, tá? A gente fez uma verificação nos pós-combustíveis, quais são os riscos psicossociais que mais se adequariam.
Então, a gente tem questão de longas jornadas, né, turnos extensos e irregulares que provocam fadiga crônica, tá? Pressão por metas, então exigências constantes de produtividade e vendas adicionais, e ambiente perigoso, constante exposição a produtos inflamáveis e situações de risco, tá? Eu tenho aqui eu sei que também que muitos empresários não são só no ramo de segmento de postos, mas e sim de outros segmentos, e eu vou mostrar aqui para vocês que essa situação do psicossocial, inclusive, agora no dia 29 e no dia 30 de abril, o próprio Tribunal Superior do Trabalho vai fazer uma palestra sobre isso, tá? E se vocês forem ver, forem perceber, existem outros fatores, né? Então, todos esses desafios fazem parte do mundo do trabalho atual. Qual é a chamada que eles fazem? Eles dão um exemplo. Carlos é um enfermeiro em um hospital público. Durante a pandemia, eu vi colegas adoecerem pela falta de equipamentos em condições adequadas. Isso aqui está falando sobre segurança. A pessoa desenvolveu algo psicossocial. Outra situação que eles estão trazendo exemplo, Maria trabalha em home office há 2 anos. A flexibilidade mudou sua vida, mas trouxe desafios, excesso de carga de trabalho, dificuldade de separar a vida pessoal e profissional. Como o teletrabalho pode ser mais seguro e saudável? Então, a gente tem um problema e a gente tem que entender qual seria a solução. João é entregador de aplicativo, todos os dias enfrenta o traço, o clima e a pressão para entregar pedidos rapidamente. Ele está falando de segurança. Ana já trabalha numa microempresa e o chefe dela já está querendo contratar inteligência artificial para agilizar o processo. Ela está com medo de perder o emprego. Então, são situações que, se a gente não tiver uma gestão bem organizada, isso vai sim desenvolver algo psicossocial no trabalhador. Tá? Os impactos dos fatores psicossociais, eles são na seara de saúde mental e física, tá? Ansiedade, depressão, distúrbio do sono e problemas cardiovasculares. Desempenho no trabalho, ela vai ter uma redução na concentração, ela vai ter erros operacionais que podem desencadear, sim, um acidente, e acidentes é absenteísmo, né? Que aí gera aumento das taxas de afastamento e maior probabilidade de acidentes graves. Quando os senhores encaminham os funcionários dos senhores para realizar o ASO, seja admissional, periódico, mudança demissional, a gente realizou a anamnese. Na anamnese, nós temos, em média, 54 perguntas. Nessas perguntas, a gente tem já, né, desde o ano passado, quando a gente começou a trabalhar com vocês, em setembro e outubro, perguntas de cunho psicossociais, né? Então, a gente pergunta se a pessoa tem algum sentimento de raiva, de angústia, de tristeza, de ansiedade, se ela já fez algum uso, né? Por quê? Lembra do gráfico? Desde 2020. Então, nós temos que entender se a pessoa está com alguma doença pré-existente ou ela foi desenvolvendo à medida que foi acontecendo. Uma coisa também muito comum no posto é assaltos, né? Então, funcionários são assaltados, dependendo do horário, ficam temerosos, como para uma moto, alguma coisa, então elas podem envolver, sim, uma situação de ansiedade que tem que ser tratada. Tá? Exemplos de psicossociais comuns impostos, problema de relacionamento, né, conflitos entre colegas e supervisores devido à pressão e estresse constante. Então, a gente tem uma situação horizontal entre colegas e uma situação vertical. Tá? Falta de suporte organizacional, ausência de política clara, né? Então, a empresa não consegue falar o que ela quer para o funcionário, então fica uma coisa muito desorganizada. E o trabalho noturno, né? Então, alteração do ciclo circadiano, a gente tem funcionários que trabalham 12 por 36 em horário noturno, aquilo ali também pode desencadear alguma coisa, não só o fato do acidente, por falta do assalto, mas o trabalho noturno pode sim desencadear alguma coisa. E aí, de acordo com o IBGE, né, que a gente fez o levantamento, 37% está relacionado ao estresse elevado. 20% ao absenteísmo e 45% ao acidente. E aí, eu chamo a atenção para o pessoal do administrativo. Porque muitas das vezes o pessoal do administrativo, eles trabalham ergonomicamente numa cadeira boa, numa mesa boa, numa sala climatizada, num computador adequado. Mas ele desenvolve dores, né? Então, essas dores, por isso o risco psicossocial, gente, ele não é o sexto risco. O risco psicossocial está incluso no risco ergonômico. Ele faz parte do risco ergonômico. Por quê? Não basta eu ter uma mesa
organizada, 90 graus, como eu disse. Se a pessoa tiver um estresse, excesso de trabalho, etc., ela vai desenvolver dores, né? Às vezes dores nos ombros, dores de cabeça, estresse e tudo mais. E o corpo, ele vai falar, né? Ele vai dar sinais. Por isso que ele está dentro do risco ergonômico. Então, a gente tem que entender qual é a situação da empresa hoje, criar um rapport, né? A psicologia fala de rapport, que seria entender como uma situação maior, para tentar se colocar no lugar do outro, para melhorar aquela gestão, tá? A gente tem a pressão no atendimento ao cliente, né, que a gente tem muito isso também nos postos, situação de conflito, questão de cliente insatisfeito, ou às vezes agressivo, né, ainda mais quando fala sobre problema de combustível, quando fala que o motor do carro parou e ele vai até o posto, e o frentista, que é a pessoa de frente, ou o chefe de pista, tem que enfrentar aquele cliente, né? Alta rotatividade, atender múltiplos clientes simultaneamente, às vezes tem um pico do horário, então a pessoa tem que se preocupar em atender bem, ela tem que ter a segurança, tem que realizar o pagamento, fechamento de caixa, então, em alguns horários, a gente tem esse problema, e aí a gente tem que entender. E aí, o funcionário, ele tem que ter também uma solução rápida, né? Pressão para resolver problemas imediatamente, quando às vezes não consegue, mas ele tem ainda essa pressão no trabalho que pode desencadear. Em relação à jornada de trabalho prolongada, ela pode desencadear um cansaço mental e físico, desequilíbrio da vida do trabalho, necessidade de pausas, né? E aí ainda tem a questão da percepção dos riscos de segurança, ou seja, no posto existe? Existe, né? Produtos inflamáveis, risco de acidente de combustíveis. Os funcionários, eles ficam sempre atentos e com medo, né? Ficam cautelosos, exposição a produtos químicos, porque aqueles produtos também eles podem ser prejudicados, mas das vezes a gente verifica que eles não tomam cuidado em usar o EPI, mas isso é uma questão que a gestão do posto, o chefe de pista ou administrativo tem que tomar essa responsabilidade de chamar a atenção do frentista ou daquele funcionário responsável por fazer as medições, subir no tanque, tem que usar os EPIs, tá, gente? Medo de assalto, como eu disse, né, é um medo constante para quem trabalha de forma noturna, e a gente precisa ter, como eu disse, uma liderança mais ativa, né? A política, ela tem que ter um suporte organizacional, então a comunicação tem que ser clara, né? Fazer reuniões periódicas é uma solução? Sim. Vocês que são do RH, fazer uma situação de clima organizacional para entender, né? E aí eu deixo uma sugestão. Faz um questionário simples, uma pergunta, duas perguntas. O seu funcionário, né? De baixo para cima, frentista, ou funcionários, né? De todas as funções, o que te agrada no posto, o que não te agrada no posto. São duas perguntas simples, mas com a resposta que vão te dar uma luz, né? E outra pergunta, terceiro, poderia falar, o que você gosta no seu líder e o que você não gosta no seu líder. Da mesma forma que eu poderia sugerir para vocês, fazer uma pergunta para o seu chefe de pista ou para o seu gerente, o que você gosta no seu liderado e o que você não gosta no seu liderado. Você vai ter um clima organizacional, você vai ter um feedback para saber o que você precisa fazer, né, o que você precisa agir, tá? Esse clima organizacional, gente, ele não pode ser substituído pelo psicossocial, tá? O clima organizacional é uma situação boa para vocês terem um termômetro, né? Mesmo porque o fator de risco social, ele não é feito todo mês. A gente sugere que seja feito uma vez por ano, na reavaliação do PGR, tá? Você tem que ter um suporte psicológico. A gente, na MR, a gente vai ter esse suporte psicológico, né? De forma presencial ou telepresencial, se for necessário. Depende muito, né? O pessoal do interior, etc e tal. A gente tem que ter um ambiente corporativo, colaborativo, por isso que é interessante entender uma avaliação do ambiente, né, fazer o clima organizacional para entender o que precisa ser um ambiente colaborativo. A gente tem uma liderança engajada, e liderança engajada não é uma vez por mês, é todos os dias, entender o que está sendo feito, né, de forma de checklist, saber o que tem que ser feito, cobrar quando deve ser cobrado, ceder quando precisa ser cedido.
A identificação dos riscos psicossociais, a gente vai fazer meio de diagnóstico, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que vai ser feito isso. A gente tem indicadores, né? A gente não fez de qualquer forma, a gente fez com a ajuda de um apoio psicológico e apoio também com a literatura. E a gente vai ter avaliações periódicas, como eu disse, fazer algo que seja feito a cada ano, tá? E aí a gente vai ter a estratégia de prevenção e melhorias, tá? No documento que eu vou apresentar para vocês, a gente vai identificar o problema e vai dar uma sugestão do que pode ser feito, tá? Muitas das coisas vocês vão perceber que não precisa de psicólogo, só precisa de organização e gestão, tá? Então, o programa de saúde ocupacional, né? A gente vai ter as sugestões de ginástica laboral, a gente vai sugerir para a empresa fazer uma ginástica laboral em algumas situações, acompanhamento psicológico, quando a gestão não solucionar, a gente vai ter que ser feito um acompanhamento psicológico. Espaço de descompressão, área de descanso adequada, né? A NR24, ela fala sobre isso, as condições do local para a pessoa descansar, almoçar, tomar seu lanche, seu intervalo, tem que ter isso. Isso faz bem para a saúde do trabalhador, tá? Momento para integração, ou seja, será que a empresa faz uma integração? Tem empresa que faz orações no começo do dia, tem situações que a empresa faz reuniões semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, vocês têm que ter isso, né? Pausas estruturadas é uma solução, quando você verificar que é necessário, a empresa pode dar micropausas, tá? Essas pausas podem ou não ser colocadas dentro do ponto, tá bom? Treinamentos regulares, né, que seria gestão de estresse, comunicação assertiva. Eu sempre digo, o óbvio tem que ser dito. Mesmo que você escreva num regimento, às vezes o regimento é extenso e as pessoas não têm paciência mais para ler. Então, é muito interessante que o post pegue o regimento e transmita numa reunião falando o que deve ser feito ou não aquele funcionário. Aquilo vai ficar. Tem pessoas que elas são mais fáceis de compreender ouvindo, outras lendo, tudo bem, mas a gente tem que entender, tá? Então, eu sempre sugiro, se você tem um regimento interno, comunique ao funcionário o que ele tem que fazer ou não, tá? E aí, claro, né, se não acontecer isso, vai gerar advertência, vai gerar suspensões e até justa causa, dependendo da situação. Essa capacitação, ela tem um resultado de conscientização de todos, tá? Habilidade em gestão de conflitos. Então, aquela pessoa que está como líder, e aí eu puxo o chefe de pista e o gerente administrativo, eles são as pessoas que têm que ter essa gestão de conflitos, seja com funcionário, seja com cliente, tá? E tem que ter uma motivação contínua, tá? Isso aí vocês têm que arrumar uma forma de integrar a equipe, né? Fazer reuniões, descontrações e etc e tal. Nós temos as ferramentas, né, preventivas da NR1, que eu vou mostrar para vocês, né, que a gente vai fazer o plano, vai ter o inventário, o documento, a inclusão e tudo mais, tá bom? Aqui a gente tem um estudo de caso, né, que a gente fez uma verificação de produtividade, né, se a gente verificar que a gente está com um grau alto de absenteísmo, a gente coloca a gestão para entender o porquê do absenteísmo, a gente consegue reduzir isso. Então, eu tenho um absenteísmo alto, o que eu preciso fazer para diminuir o absenteísmo? E da mesma forma que eu tenho uma insatisfação dos meus funcionários, o que eu preciso fazer para aumentar a satisfação, a minha produtividade e minha redução? É isso que a gente tem que entender para a melhoria do dia a dia dos postos, né? E isso é uma tendência, né? Mesmo que saiu ontem que a Federação do Comércio de São Paulo requereu do Ministério um adiamento, vamos dizer que esse adiamento seja daqui a 90 dias, seja daqui a um ano, mas o problema, mesmo que tenha um adiamento, ele é bom, que dá mais tempo da gente trabalhar. Mas eu acho que deixar para a última hora, mesmo que seja daqui a 90 dias, não compensa. Então, mesmo que tenha esse adiamento, não custa nada a gente começar agora, fazer agora, para entender agora e já sair na frente de todo mundo, tá? Não vai ter custo para vocês, né? Então, se não tem custos para fazer essa avaliação, não tem por que a gente se negar,
tá? Claro, Márcio, mas se fizer agora, pode dar alguma intercorrência, algum problema? Pode, gente. Eu não vou ser ingênuo e falar que não vai dar problema. Pode acontecer, sim, de aparecer alguma situação de ter que utilizar das ferramentas para fazer a gestão ou uma forma psicológica, tá? Eu vou mostrar mais para vocês. Deixa eu ver só aqui se... Então, a gente vai concluir aqui, que eu vou querer deixar mais a parte mais prática, que é o quê? Eu preciso identificar, tá? Essa identificação eu vou fazer por meio de uma ferramenta. A gente vai fazer, implementar medidas, sugerir medidas, e a gente vai ter resultados, e a gente vai mensurar isso, tá? Então, se a gente conseguir um resultado positivo com a primeira ação, a gente é só continuar, tá? Se por acaso não der certo a primeira sugestão de ação, a gente tem que fazer uma reavaliação com o setor que não está dando certo, entender por que não está dando certo e colocar em prática uma segunda ação até conseguir, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui só para todo mundo conseguir ver. Esse aqui é um checklist, tá? Ele não vai ser entregue dessa forma, tá bom? O trabalhador, ele vai ser entregue de outra forma, mas eu só para explicar para vocês que nós fizemos uma avaliação de fator de risco social, nós vamos fazer 39 perguntas, contemplando 39 situações, tá? Então, aqui, nós temos perguntas relacionadas a cúmulo de atividade, ameaças, violência de terceiros, que vamos dizer que seria o assalto, né? Aplicação inconsistente das regras, assédio de qualquer natureza, ausência de pausa, cadência no trabalho, carga excessiva, comunicação deficiente, desequilíbrio entre tempo e trabalho, discriminação de qualquer natureza, tem de tudo aqui, monotonia, trabalho noturno, sobrecarga, etc., horários inflexíveis, falta de feedback construtivo, tá? Então, são 39 situações que a NR1 ela ela não fala o que você precisa fazer, mas a gente analisando as NBR, a legislação, a doutrina de psicologia, a gente consegue entender que o que ela quer, por isso que existe esse pedido da Federação do Comércio, porque na NR1, o que ela fala? Ela só fala que precisa incluir os fatores de risco psicossociais. Na NR1 não fala o que eu tenho que perguntar. Na NR17 também não fala. Por isso que eles estão questionando essa questão, pedindo uma cartilha do Ministério do Trabalho e Emprego para saber o que eles precisam perguntar. Mas, gente, sinceramente, isso é fácil de saber. Tá? Para quem lida com isso, é fácil. O bom de terem feito isso é que a gente ganha mais tempo. Essa legislação ela vai entrar em vigor uma hora ou outra. Né? Então, como eu falei, é interessante que a gente já faça isso antecipadamente. E a gente analisando a literatura, etc., e o dia a dia que a gente sabe com os trabalhos, a gente entende que são essas as perguntas que eles desejam saber. Mesmo porque, deixa eu puxar aqui só um pouquinho. Só mostrar aqui para vocês. Acabei apertando no X aqui. Mesmo porque o próprio e-social, né, ele fala, olha só, o próprio e-social, que ele foi atualizado agora, deixa eu ver a data da atualização, tabela 23, foi atualizada, ela fala mais ou menos quais são os riscos psicossociais e cognitivos, tá? Então, ele quer saber excesso de situação de estresse, situação de sobrecarga, exigência estatal. Então, ele já fala aqui outros, né? Os outros são as outras coisas que nós colocamos. Então, ele já fala quais são as perguntas que eu tenho que fazer para os trabalhadores, tá? Então, em tese, não precisa de manual. Mas se conseguirem, que bom, é mais tempo. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso
essa planilha. Então, como eu disse, nós temos a planilha, né, dos 39 itens que nós precisamos perguntar. Desses 39, eu não vou repassar todos aqui, porque ele é extenso. Se fosse algo que a gente tinha muito tempo, e eu não quero tomar o tempo dos senhores, a gente tem uns motivos, né? Por que eu vou perguntar acúmulo de atividade de função? Eu fiz uma apostila para dar o treinamento, então, se alguém tiver dúvida, mas eu tenho dúvida, por que isso, por que aquilo? Então, assim, por que ameaças ou violência de terceiros? Porque a NR17 fala, a NR5 de CIPA fala sobre assédio e violência, a ISO 45003 fala, a Organização Internacional do Trabalho fala, a OSHA, que são legislações internacionais, fala, o Código Penal Internacional fala. Então, só de ler a legislação, eu sei o que tem que ser perguntado. Tá? Então, esse manual que vai ser editado, ele vai ajudar, mas eu já tenho todo aqui, tá bom? E aí, como eu disse, tá, Vivian, espera só um pouquinho, tá? Para mostrar aqui para vocês que tudo que nós fizemos, que eu mostrei aqui, aquelas 39 perguntas, elas vão se resumir em um questionário que, em tese, eu desenvolvi, a empresa desenvolveu ele em Google Formulário, né? Então, é um link que nós vamos encaminhar, que a gente vai encaminhar os postos, né? E os postos vão encaminhar para os seus funcionários, tá? Márcio, se for adiado, eu não quero fazer. Ok, a responsabilidade é do posto, tá? Eu não vou fazer a gestão da obrigação de vocês. O que eu vou fazer tá aqui o link, gente. Se alguém tiver dúvida, fala comigo. Eu explico como é que faz a operação dele. Mas é uma coisa simples, tá? Então, Márcio, eu nunca mexi com o Google Formulário. Ok, eu posso fazer um dia só sobre isso, mas é bem simples. Esse documento, ele é um link, né? Esse link, ele vai ser encaminhado para o funcionário. A gente pode colocar já o nome da empresa, ou o funcionário vai escrever o nome da empresa que ele trabalha, posto X. Ele vai falar qual é a faixa etária dele. Isso aqui é importante? É, tá? Eu conversando com vários psicólogos, eles dizem que acima de 40 anos, dificilmente você vai ter um transtorno como alguém que tem menos de 40 anos. Tá? Existe o risco de ter algo psicossocial? Sim, mas é muito menos do que alguém menos de 40 anos. Tá? Eu tenho 41, graças a Deus, então eu estou perto disso. A gente vai perguntar também se a pessoa tem uma deficiência de PCD, ela tem que responder isso. E aí tem algumas perguntas sobre sexo, né? Ela vai entender estado civil dela, filhos, né? Se vocês perceberem, eu não perguntei nada aqui sobre o nome da pessoa. Ela não vai falar o nome dela, tá? Ela vai falar à vontade, né? Há quanto tempo ela trabalha no posto, se ela tem algum tipo de bebida, né? E etc e tal. E aí, aqui começa as percepções individuais. Qual o setor que ela trabalha? Então, a gente vai colocar para posto aqui, ou ela escreve, ou eu vou colocar aqui, eu trabalho no administrativo, eu trabalho no transporte, eu trabalho na pista, eu vou colocar aqui para ela marcar. Qual é a função dela? Eu já vou colocar todas as funções. Eu sou motorista, eu sou gerente, eu sou serviços gerais, eu sou estagiário, eu vou colocar todas, ela vai só marcar, tá? E aqui começam as perguntas, ó. Na sua função, com que frequência, lembra aquelas 39 questionários? A gente vai desenvolver isso em perguntas. Na sua função, com que frequência você percebe que tem um acúmulo excessivo de atividade ou função para realizar? Ela vai falar, nunca, raramente, às vezes, frequentemente, sim. Ela vai marcar aqui, né? Tem 39 questões, que são referentes a 39 itens, tá? Deixa eu rolar aqui até o final. Ela vai responder isso. Ela respondendo isso, nós, aqui da empresa, nós vamos, como eu tenho o Google Formulário, eu vou receber essas respostas aqui não tem nenhum agora. Eu vou clicar aqui para ele me dar uma exportação por planilha no Excel, tá? Mas o pessoal aqui do posto é muito ruim, eles não querem responder esse questionário de forma eletrônica.
Não tem problema, eu desenvolvi isso também em formulário em papel. Então, ele vai responder da mesma forma de caneta, vocês vão ter que escanear, né, ou entregar lá no sindicato para a gente fazer o relatório. Seja por meio do link, ou seja por meio de documento, eu vou exportar isso para essa planilha que nós temos, tá? Então, a gente tem uma planilha, tá, que a gente desenvolveu. Eu vou colocar aqui, eu vou copiar e colar, ou digitar, se foi físico, tudo que foi falado, qual é o CNPJ, quantidade de funcionário, o que ele falou, vai ficar tudo aqui, ó. Tudo direitinho, bonitinho. E aí disso, eu vou ter 39 situações, né? O sistema vai me dizer quais foram os itens que mais teve probabilidade de situação ou não. E aqui, gente, a gente já meio que deixou pré-configurado sugestões de ações iniciais. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa responder a pergunta 1, né? Então, acúmulo de atividade ou função. Qual é a análise? Organização inadequada, né? Então, qual é a nossa análise? O trabalho não está bem organizado, tem má distribuição de tarefas, falta de recurso humano, né? Porque, às vezes, a pessoa pode estar de férias, ou, às vezes, o posto está com um quantitativo menor de funcionário, então, precisa contratar mais gente. O que esse acúmulo de trabalho pode desenvolver? Síndrome de burnout, estresse, ansiedade, episódio depressivo, irritabilidade, tensão e isolamento. Como eu disse, se a pessoa desenvolver uma doença, isso vira uma compatibilidade com acidente, eu tenho que mandar para o INSS fazer a CAT. Tá? Isso aqui é o resultado. E o que nós estamos dando como ação? Então, aqui, se eu não cuidar, se eu não fizer a ação que eu vou falar para vocês, ela vai desenvolver isso. Muito provavelmente. Isso aqui já tem CID, né? Então, para o exemplo de acúmulo de atividade de função, no nosso relatório, nós vamos colocar aqui, posto, você tem que definir claramente as funções, implementar sistema de planejamento de projeto de atividade, evitar a imposição de ritmo de trabalho excessivo. Então, nós vamos botar sugestões, o relatório vai sair com sugestões para vocês, tá? Entre outras coisas, né? Então, a gente tem tudo aqui. Deixa eu achar aqui uma outra opção, seria insatisfação no trabalho. Tem insatisfação de remuneração, vamos lá. Márcio, um exemplo de insatisfação de remuneração, né? Salário baixo. Às vezes o funcionário está na mesma função que o outro, frentista, e um ganha mais do que o outro. E às vezes tem ao mesmo tempo. Por que isso? Então, isso gera uma insatisfação, né? E aí, realizar a pesquisa salarial e ver o que está para fazer, verificar a convenção coletiva. Isso aí pode gerar questão depressiva, etc. e tal, tá? A gente tem o relatório, né, que no final a gente... Isso aqui. A gente vai ter esse relatório de análise psicossocial final, então, tudo aqui direitinho, o que manda a legislação vai ser entregue para vocês, né, o plano de ação, né, colocar o que precisa ser feito, escala de severidade, matriz de risco, aqui é uma questão mais técnica, né? E aí, isso a gente vai anexar no PGR, tá? Então, se tiver uma fiscalização do trabalho, que convidou o posto para apresentar o PGR, e lá, ó, eu quero saber do psicossocial de vocês, a gente tem que apresentar isso, tá? É análise. Os questionários e os questionários e a análise a gente vai ter que entregar para vocês, tá? E aí a gente vai deixar na planilha, né? O QR Code direitinho, bonitinho, tá bom? Agora, vou parar a apresentação aqui. E eu quero verificar se os senhores e as senhoras têm alguma dúvida, né? Vou responder as perguntas aqui. Vamos primeiro para a Vivian. A Vivian tinha levantado a mão naquela oportunidade, Vivian. Se você quiser perguntar, só liberar seu áudio ou escrever no chat, tá? Por favor. Foi sobre o manual. Esse manual vai ser passado para a gente? Esse manual que você fala é o manual que saiu ontem na mídia ou qual é o manual? Só para eu entender.
o que passou na mídia. Tá, deixa eu contar para vocês como é que funciona esse manual. O manual, eu vou mostrar aqui, melhor mostrar para vocês. Que às vezes eles estão brigando por muita coisa, mas no final das contas, não vai ajudar muito não, sabe? Vai ser bem sincero. O que vai ajudar mesmo é só para a questão do prazo. Então, eu vou compartilhar contigo aqui um manual referente a NR35. Deixa eu só liberar meu computador. Pronto. Eu entrei no site aqui, botei NR35, que fala sobre a altura. E aqui eu tenho a norma NR35, né, que a última atualização dela foi em 2023. E eu tenho um manual, consolidado da 35 de 2018. Eu abro esse manual e ele mostra aqui o que é o manual. Né, ele vai pegar a própria... É como se fosse um livro, né, explicando o que é NR35, o Ministério do Trabalho e Emprego fala isso, falando o que é acesso por cordas, ele bota a fotinha, ele faz um breve relato do que é a 35, a questão histórica, e aí ele pega cada item da norma, ele escreve o item da norma e escreve o que a pessoa tem, o que é a justificativa, né? Bota exemplos, né? Então, é um manual de como tirar dúvidas sobre aquele equipamento. Então, os equipamentos de NR35, uma placa de ancoragem, só polia de sensor. Esse aqui é um exemplo que eu estou te dando, tá? Deixa eu ver se tem na NR17, o manual. NR17, o manual da NR17 não tem, eu acho que é da NR20. NR20 tem manual? Não tem um manual, mas tem perguntas e respostas. Né? Ele tá dividido em perguntas e respostas. E aí, ele tem a pergunta, né? O manual pode vir assim, do Ministério do Trabalho e Emprego, pode vir como o livro da 35, que é um livro gigante, é mais que um livro de doutrina mesmo, ou pode vir com as perguntas que a federação fez para eles responderem. Então, exemplo aqui, como são classificados pela NR20 os líquidos quando aquecidos? Ele fala que é tudo que tiver ponto de fogo acima de 60 graus. Pronto. Perguntas e respostas, perguntas e respostas. E é uma coisa simples, ó. Na NR20 está bem simples, porque naquela época, em 2018, tinha muita dúvida, né? Mas agora, com isso aqui, já não tem mais dúvida. Então, o manual, né, respondendo você, quando ele vier, ele vai ser disponibilizado, muito provavelmente, na NR1. Deixa eu até ver se a NR1 tem algum manual. Tem aqui um manual da NR1. Ó, dia 26 de maio, começa o princípio social, né? Então, guia de elaboração e revisão das normas, 2018. Então, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, ele faz um manual sobre a questão da legislação como um todo, o que mudou, o que era de saber de PPRA para PGR, né? As pessoas tinham que se estruturar, o e-social, etc. Ele explica tudo. E a pessoa tem que ler, tá? A pessoa tem que ler. Nada mais do que isso. Então, se vier um manual, esse manual vai ser colocado no site do Ministério do Trabalho e Emprego, na NR1, e a pessoa tem que ir lá e ler. Ele não vai ter o que eu estou fazendo, que é as perguntas. Nunca vai aparecer isso para você. A gente tem que fazer ou tem que comprar para fazer, tá? E aí, nós, do grupo MR12, que prestamos serviço para o pessoal do Sindipet, que vocês são sindicalizados, a gente tem isso sem custo nenhum, ninguém vai pagar nada por isso, tá? O que pode acontecer de pagar é se, por acaso, necessitar de um psicólogo, e aí é um serviço fora parte, né? Porque o serviço que é dentro do contrato é só de ASO, né? O médico do trabalho que faz as admissões, demissões, etc, tá? Essa verificação psicológica, ela é fora parte. Mas, como eu disse, eu vou dar sugestões, nós vamos dar sugestão em cada item para a empresa organizar. Então, vamos tentar organizar primeiro para não ter esse custo depois. Porque se for para o psicólogo, gente, você já tem uma doença. E se você tiver doença, é CAT, INSS. Aí virou estabilidade.
Então, o nosso trabalho é que isso não aconteça. E se acontecer, a gente vai tentar resolver da melhor forma possível, tá? O Marcos perguntou se o workshop vai ficar gravado. Sim, eu gravei aqui, né? Estou gravando ele. E se por acaso, como muitos não puderam participar, eu vou esperar só o sistema acabar a gravação e vou mandar no grupo lá. E vou tentar também colocar dentro do site do Cinepetra. Eu vou perguntar para o presidente Omar se é possível, tá bom? Mas eu vou ver, tá? Porque tem questão de LGPD e tudo mais, mas eu vou ver se é possível, né? Mas eu vou mandar sim, acabando aqui, acho que hoje para amanhã já está liberado o link, eu consigo compartilhar para vocês. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Já estamos com 50 minutos, e eu queria ser bem breve com os senhores, né? De forma objetiva, para a gente não se estender demais e fazer, deixar os senhores cansados. Qual a data da palestra do Ministério do Trabalho? Não existe, Marcos. Não existe palestra. Eles não vão fazer palestra. O que vai existir é uma palestra do Tribunal Superior do Trabalho. Vão ser feitos por juízes, vão ser feitos por ministro do ST, mas são visões, eles vão dar visões do empregado, né? Eu estou dando visão de empresa, tá? Então, não existe palestra. Essa palestra, quem vai ter que fazer são os próprios profissionais, né? Eu, como profissional, estou fazendo para vocês são postos, tá? A única coisa que o Ministério do Trabalho e Emprego vai fazer, pelo menos é o que foi noticiado ontem, é o manual, né? E aí pode ter, né, a Federação do Comércio de São Paulo, a Fé Combustível também fez esse pedido, né, para o Ministério. Eles podem querer fazer algum evento, né, para lançar o manual, até porque é uma questão de psicossocial, ela influi todos, ela é necessária, né? Só engano, só quem não precisa fazer, ter essa preocupação é quem trabalha em fazenda, até então, quando a NR31 é uma norma específica, mas todas as empresas de comércio e serviço, contabilidade, advocacia, posto, qualquer coisa que vincule comércio, indústria e serviço, tem que fazer avaliação psicossocial. Tudo, 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 tudo. Se por acaso os senhores e as senhoras tiverem outro tipo de empresa, vocês vão ter que fazer nelas também, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? E eu vou parar aqui a gravação.